Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e nós escolhemos nessa gravação um assunto em que coincide com as turbulências que estamos vivendo no mundo. É tanta guerra, são tantas guerras para todos os lados. É na Ásia, é na América do Sul, falando-se em guerra. O Oriente Médio nem precisa comentar, você já sabe. Então, nós escolhemos esse comentário de hoje para dizer o seguinte: um dia será decretado o fim de todas as guerras. Bom, mas não é nenhum tipo de brincadeira, nenhum sonho. Vamos lá, vamos a esse comentário de hoje. Trata-se das profecias do profeta que mais falou a respeito do Messias, o profeta messiânico, o profeta Isaías. Sim, esse profeta, ele, desde o capítulo 1 do seu livro até o capítulo 11, já vamos começar falando, ele deu aqui essa visão geral a respeito da glória futura de Israel. E falou dos acontecimentos preparatórios para o que vai acontecer, o que estamos tratando, que é o final de todas as guerras. E também falou do dia do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo a esse mundo. E falou da purificação de Jerusalém. Mas o assunto de hoje é o fim de todas as guerras. O dia em que as guerras irão morrer. Bom, para isso, vamos ler, permita que eu leia aqui, o capítulo 2 somente, e o versículo 4 do livro do profeta Isaías. Mas vamos primeiramente a essas considerações aqui. Vamos lá. Olha só. Você já pensou uma fábrica de mísseis balísticos que fabrica aqueles mísseis terríveis do comprimento de um poste ou mais, que viaja quilômetros para chegar ao seu alvo e faz uma grande destruição? Bom, uma fábrica de mísseis balísticos sendo transformada em uma fábrica de máquina de terraplenagem. Parece um sonho, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Você já imaginou uma fábrica de armas químicas? Estamos falando em guerra, hein? Armas químicas que destruição em massa. Vamos lá. Fábrica de armas químicas sendo transformada em uma fábrica de remédio para a cura das nações. Parece um sonho, né? Mas vamos ao profeta Isaías. Bom, outra coisa. Você já imaginou uma fábrica de armas pesadas? Fuzis, pistolas e outras armas metralhadoras. Uma fábrica de armas como essa sendo transformada em uma fábrica de ferramentas agrícolas para arar a terra, plantar e colher. Você já imaginou isso? O profeta Isaías falou dessa glória futura. É aí que nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo 4 do seu livro. Está escrito assim, olha só. Diz assim: e ele, quer dizer, o Messias, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices ou podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, aqui está
o profeta Isaías, mostrando um tempo em que virá, que será decretado o final de todas as guerras. Mas que sonho é esse? Quem foi que sonhou? De onde veio este sonho? Não, não é sonho. É o que o Messias irá fazer, irá executar isso daqui. Bom, o profeta Isaías, ele falou a respeito do Emanuel. Até o capítulo 11 do seu livro, é a respeito desse Emanuel e o que ele vai fazer. Mas é bom você entender que esse Emanuel é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Messias dos judeus e dos cristãos. Aí você diz, mas os judeus não acreditam. Por enquanto, eles vão crer no futuro, em Jesus, o mesmo Cristo que nós, os cristãos, cremos. Bom, mas vamos explicar isso aqui. E Jesus veio, foi crucificado, tudo. Por que que ele não resolveu tudo isso? Entenda. Tanto o profeta Isaías como os demais profetas, quando falaram da vinda do Messias, ele falou, ou eles falaram, que isso seria e será em duas etapas. Entenda bem. Uma primeira etapa já aconteceu. Jesus veio aqui a esse mundo. E isso o profeta Isaías cita no seu capítulo 61, versículo de 1 a 3. E essa mesma palavra Jesus leu na sinagoga para dizer que ele era o Cristo, ou ele é o Cristo. E nessa leitura, ali está as duas etapas, mas ele só leu uma etapa. Quando ele chegou falando a respeito do ano aceitável do Senhor, ele parou, não leu mais, porque a outra parte fala de juízo, de vingança, de tribulação e daí por diante. Bom, então, a primeira etapa da vinda do Salvador foi essa que já aconteceu. Foi para ele ser cuspido, ser humilhado, ser crucificado, porque ele tinha que derramar o seu sangue para a redenção da humanidade. Ele veio como Cordeiro de Deus. E aí ressuscitou e foi embora para o céu. E até hoje nós estamos vivendo, digamos assim, o tempo em que estamos esperando a segunda etapa da vinda do Messias. E essa vinda agora também está profetizado. E é nessa sua segunda vinda que estamos esperando, que ele vai decretar o final de todas as guerras. Bom, aqui, o profeta Isaías fala dele como o príncipe da paz. Como prova disso, ele entrou na cidade de Jerusalém montado não em um cavalo, mas em um jumentinho, porque estava se tratando ali da primeira vinda, do primeiro advento. Mas agora o Apocalipse mostra, no segundo advento, ele montado em um cavalo. Mas não é só isso. Bom, duas etapas. Isaías 53, o capítulo 53, ele mostra a primeira etapa. Ele mostra ali Jesus sendo crucificado. Ninguém deu nenhum valor para ele, deu nenhuma importância para ele. Crucificaram e nenhuma beleza os homens viram nele. Mas enquanto ele foi crucificado, Deus usou as mãos de Pilatos para profetizar e até escrever em uma placa e colocar em cima da cruz, dizendo assim: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus, dizendo, é esse aí que é o Messias, é esse aí. Mas aí se trata da primeira etapa da sua vinda, entenda isso. Bom, já no capítulo 63 do mesmo livro de Isaías,
ele mostra já a segunda etapa. Jesus descendo do céu e tendo as suas vestiduras salpicadas de sangue, o sangue não dele, mas o sangue das nações. As nações que estarão reunidas para tentar destruir Israel e serão destruídas pelo próprio Messias. Está ali no capítulo 63 de Isaías. Leia, por favor. Por quê? Porque o Messias, a primeira etapa, ele veio para salvar, perdoar, erguer, levantar, restaurar aqueles que crêem nele, perdoar os pecadores. Mas agora, quando ele vier na sua segunda etapa, o seu segundo advento, ele vai encontrar as nações amontoadas e instigadas pelo anticristo para destruir Israel, como já está querendo agora. E será necessário essas nações serem destruídas, como é mostrado no capítulo 19, ali abaixo, a batalha do Armagedon, no capítulo 19 do Apocalipse. Bom, agora, chegamos a essa observação final. Na sua primeira etapa da sua primeira vinda, o seu primeiro advento, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Agora chegamos aqui a esse ponto aqui. Ele jejuou 40 dias e 40 noites lá no deserto. Aí o diabo se aproximou de lá para tentar ele. É claro que o diabo perdeu feio. Bom, e agora, na sua segunda vinda que estamos aguardando, ou seja, no seu segundo advento, já será ele que vai se aproximar do diabo e prender, amarrar. Ali, no capítulo 20 do Apocalipse, ali diz que um anjo forte desceu do céu. Não explica ali se esse anjo é o próprio Jesus, mas ele também tem que enviar, claro. Só se sabe é que Apocalipse capítulo 20, aquele mesmo diabo que tentou no seu primeiro advento, agora no segundo advento, quando ele descerá do céu para destruir o exército do anticristo e salvar Israel, ali o próprio diabo será amarrado, preso e lançado no abismo. Aí sim, com o diabo preso, aí acabou-se as guerras. Agora chegamos ao ponto final do assunto. O diabo é o autor do ódio. O diabo é aquele que se compraz no derramamento de sangue. O diabo, ele quer ver, se compraz, se contenta em ver a humanidade sofrer. Tá? Enquanto que Jesus é aquele que salva, que perdoa, ele é o príncipe da paz. E esse prenderá a Satanás, prenderá o diabo, que é o autor das guerras. Então, a partir daí, Jesus estabelecerá aqui o seu reino prometido sobre Israel. Então, aqui está o futuro de todas as coisas e da própria humanidade e também da própria natureza. Agora, para que aqueles cristãos que estão começando agora, para você não ficar perdido no meio do caminho, um detalhe aqui. Antes que ele desça do céu, como mostra aqui o profeta Isaías, ele vem arrebatar a sua igreja, o seu povo, os cristãos, e levará para si
Tanto que o Apocalipse, quando chegamos lá no capítulo 19, a gente vê Jesus lá na porta do céu, como quem se prepara para descer. E ele vai descer mesmo. E atrás dele está a multidão, que ninguém pode contar, vestida em vestiduras brancas. Ali é a igreja que foi arrebatada. E ele descerá do céu com esse povo, para todo mundo ver, enquanto que ao arrebatar a igreja, ninguém o verá, apenas o mundo se surpreenderá. Damos esse detalhe para os cristãos não ficar, aqueles que estão começando agora, não ficar perdido no meio do assunto, tá? Então, aqui está, agora uma palavra final. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta, ele mostra o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos salvos, dos justos, e sendo arrebatado. Agora, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, veja como é diferente. Ele já fala na segunda vinda de Cristo, descendo do céu, como um fogo para consumir os inimigos. Ele vem para se vingar e diz que ele matará o iníquo, ou seja, o anticristo, com o sopro da sua boca. Então está tudo detalhado de uma maneira tão interessante. Entenda muito bem isso. E aqui está: o final de todas as guerras será quando o diabo ser amarrado e preso. Agora, uma palavra final. Todo mundo olha ali para o Oriente Médio. No momento, quando Israel está ali, entrando na faixa de Gaza, tentando desocupar a faixa de Gaza. Já aconteceu o que aconteceu. Aí agora se levantou novamente aquela discussão para criar um Estado palestino. A ONU, a OTAN, a comunidade internacional, os países europeus, aqueles que, os Estados Unidos, voltaram a discutir novamente a criação de um Estado palestino. E tem a coragem de dizer assim: com a criação de um Estado palestino, aí resolve o problema, aí fica tudo bem. Não e não. Sim, pode criar um Estado palestino à vontade. Pode dar aos palestinos o que eles precisavam, pode dar. Pode dar tudo de mão beijada para os palestinos. Só uma coisa não vai acontecer: eles não vão querer paz com Israel. Os inimigos de Israel não vão querer a paz, até como não quiseram até agora. Os palestinos não quererão paz com Israel. Porque esse ódio, essas guerras, a fonte dessas guerras é o diabo, é Satanás. Esse que será preso no capítulo 19 do Apocalipse. Mas enquanto isso não acontecer, pode criar Estado palestino à vontade, porque não vai acabar com as guerras. Não estamos aqui contra Estado palestino, não. Se você quiser criar, se você tem a solução, pode criar o Estado palestino. Mas só que os inimigos de Israel não vão querer a paz com Israel. Vai continuar como está. Então, as guerras só irão se acabar com Satanás preso, o autor da guerra preso, o ladrão destruidor preso, que é Satanás. E isso, o Messias, como mostrou aqui o profeta Isaías, prenderá o diabo. E é aí, para finalizar, que as fábricas de mísseis balísticos serão transformadas em fábrica de máquina de terraplanagem. E é aí que as fábricas de arma química serão transformadas em
verdadeiras fábricas de remédio para a cura da humanidade. É aí que as fábricas de armas pesadas serão transformadas em máquinas agrícolas para arar a terra, para produzir, né, o que a humanidade se alimentar e viver muito bem. Bom, aqui está o comentário de hoje. Eu espero que tenha ajudado a você. Então é bom, leia o profeta Isaías, leia o Apocalipse. Não estamos aqui tratando de outro assunto, a não ser expondo as verdades bíblicas para você. Eu agradeço a você que ficou até o final dessa gravação. Que Deus te abençoe e se você gostar ou gostou, dê o seu like e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas.